Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar de governança tributária, tá? Eu sou o Renan, eu sou contabilista e trabalho aqui na Bluesoft como analista de negócio. Tá? Então vamos lá. Primeiramente eu quero falar o que é governança, tá? O sentido assim, mais cru da palavra, governança, ela vem do ato de governar, certo? Só que para o meio empresarial, a parte de governança ela é mais conhecida assim como a controladoria. Toda a parte assim, de controle da empresa, que é o principal objetivo. A gente fala de governança que existem vários setores de governança dentro da empresa. A principal delas, a primeira que foi criada, foi a governança corporativa. Só que aí, como ela foi crescendo, outras governanças dentro da empresa foram crescendo. As três principais hoje, que assim são bem estabelecidas, é a governança corporativa, tem a governança de TI e também agora a governança tributária, que vem crescendo bastante. Antes a gente falava que era o setor de compliance fiscal da empresa, aí que agora está crescendo mais essa parte de governança tributária, tá? E o principal objetivo da governança, eu até coloquei a frase aqui, é garantir através de práticas e processos que todos os controles da empresa sejam feitos de forma correta e clara, dentro da ética, tudo assim, e esses processos sejam criados assim, sempre para otimizar o resultado da empresa. Aí vai gerar mais resultado, tudo, sempre vai ficar mais simplificado. Então esse é o principal objetivo, criar prática, estabelecer e controlar ela para ver se elas estão sendo cumpridas, né, para ficar sempre transparente para todo mundo que está envolvido no processo da empresa. Então vamos lá. Então eu já comentei um pouco, os três principais e mais conhecidos tipos de governança é o corporativa, o de TI e agora que está crescendo bastante é o da tributária. O corporativo, a governança corporativa, o principal motivo é o quê? É estabelecer regras para que a empresa seja administrada e para mostrar para os stakeholders e os administradores que a empresa está seguindo para o caminho conforme a estratégia que eles esperam. Então, assim, não adianta os administradores esperar que a empresa só dê resultado e lucro, só que a forma que o processo que ela está sendo administrada e feita, ela não é ética e nem com transparência com todo mundo, que assim, aí o stakeholder não é só o administrador que investe, pode ser, aí envolve assim, até socialmente, entendeu? A empresa fica bem vista. Então, ela ter essas práticas, é até bom para ela divulgar as práticas que ela realiza, que essa administração é feita assim, de forma clara, ética e transparente para divulgar. Consequentemente, isso, assim, naturalmente, gera um melhor resultado para a empresa. Tá? A governança de TI também, todas as governanças, o resumo dela é o quê? Criar processos, regulamentos para que aquela governança ela seja trabalhada. A de TI, então, ela é focada no quê? Criar práticas, só que para o controle da informação. Então, é toda a parte de sistema da empresa, toda a parte de banco de dados e na segurança da informação. E como aquela informação ela vai ser divulgada internamente, externamente. Então, são as práticas de controle da informação da empresa. Ok? Já a governança tributária também não é diferente. É a criação de controles, de práticas. Só que daí o intuito dela é o quê? Para que as informações que são geradas em cada fato da empresa, seja fiscal, contábil ou patrimonial, essa informação ela seja gerada corretamente. Ou, mesmo ela sendo gerada corretamente, ela seja gerada de uma forma mais simplificada. Assim, minimizando assim, processo burocrático, várias de redigitação, conferência. Então a governança tributária ela cria essas práticas para que essas informações elas fiquem corretas, mas assim de uma forma mais simplificada dentro da empresa e fique claro para todo mundo como que são as regras para poder criar as operações, fazer as operações. Então vamos lá. Eu coloquei aqui, vou falar um pouco de cada uma delas, dos exemplos de boas práticas da governança tributária. A primeira dela, que para mim é a principal, que assim já vamos dizer assim, 50%, é a empresa realizar o planejamento tributário. Por quê? A empresa, se ela fizer um planejamento tributário, já envolve várias coisas. Primeiramente, no começo do ano, ela já vai definir junto
com os administradores, todos os stakeholders envolvidos, o quê? Onde a empresa quer chegar no final do ano. O que a empresa quer naquele ano? Ela quer crescer quanto tempo? Ela quer aumentar, ela quer mudar de mercado? O que aquela empresa que ela quer fazer? Ela quer conquistar outro mercado? Ela quer criar outros tipos de empresa? Então, com o planejamento tributário, ela já consegue saber, com base em períodos anteriores, quanto a média de despesa ela vai ter, que é o custo dela com os tributos, naquele ano, quanto vai aumentar se ela quiser crescer, ok? E principalmente assim, que é mais, o básico, o principal é saber assim, essa empresa, esse ano, a gente vai escolher qual o regime de tributação. Aí ela pode ser simples, lucro presumido, lucro real. Tem as exceções, só que dependendo dessa tomada de decisão, já é uma grande economia que ela pode fazer. Dependendo do faturamento dela, do faturamento ou do ramo, ela pode ser do simples, ou não. Mas isso, assim, é vamos dizer assim, 2% de tudo que envolve planejamento tributário, tá? O planejamento tributário ele envolve o seguinte, a gente vai abrir uma filial. A gente vai, um exemplo, a gente vai precisar construir toda a empresa, maquinário, prédio, tudo. Onde a gente vai comprar isso? Vamos cotar. Se a gente comprar interestadual, estadual, de uma empresa que todos esses bens que a gente for comprar, talvez, dependendo do ramo da empresa que a gente vai comprar, a gente não pode tomar crédito. Ou o custo dele é maior, ou interestadual. Então, só o fato de, a gente vai fazer isso, mas o que envolve, sabe? Então, vai criando uma ramificação de como como pode se beneficiar, já que vai crescer, se beneficiar disso, já que vai ter um custo que pode pagar menor, entendeu? Uma outra prática que eu acho bastante importante que as empresas realizam é investir em equipe especializada. E assim, eu sei que é bom ter uma equipe sempre mesclada com níveis, só que sempre ter alguém especializado no fiscal, no contábil ou no patrimônio, assim, dá liberdade para a pessoa ter autonomia assim, para ela tomar conta daquele módulo, tá? Às vezes pega assim, não, eu sou o único responsável. Dependendo do tamanho da empresa, fica muita coisa para controlar. Então, geralmente, o porte da empresa fica sempre separado, fiscal, contábil e patrimônio. E tendo essa pessoa especializada, ela fica focada naquilo. E inclusive assim, o bom é ela saber que ela é especialista e ela vai repassar esse conhecimento para o setor. Isso eu acho que é uma coisa muito importante, assim, é uma boa prática da empresa. O outro é desenhar processos do início ao fim. Assim, isso eu acho que é a parte mais trabalhosa, só que depois que é feita e treinado o pessoal, então vamos pegar uma empresa, assim, uma indústria que tem 1000 pessoas, que aí começa desde lá do início da matéria-prima chegando, recebimento, aonde que vai estocar. Aí o que acontece? Esse processo fiscal, a origem de tudo que vai gerar isso fiscalmente, é muito importante. Então desenhar esse processo, para como cada pessoa que passar a informação saber como gerar essa informação no ERP é muito importante. Dá trabalho fazer, mas depois que faz isso, gera muito resultado, porque a informação vai vir muito rápido, não vai esperar assim, não, chegou esse lote de compra, não, a gente só vai conseguir dar essa informação exata daqui a um mês. Por quê? Porque a gente não, o jeito que vem a informação para mim, até a gente conciliar, demora muito. Então, esse um mês, se eles criam esse processo e já vem a informação correta de como lançar, se o cadastro do produto está certo, se a tributação veio certa, se a duplicata foi gerada certa, se a documentação está correta, o XML armazenado, tudo, a contabilidade, tudo, aí esse um mês vira o quê? Talvez 5 dias para gerar essa informação para poder fazer análise, tá? Então, desenhar esse processo, então, assim, ele é completo. Entrada de mercadoria, saída de mercadoria, devolução, toda a parte de nota fiscal, faturamento financeiro, controle de autônomo, tudo. Isso, ter esse processo desenhado de como cada departamento vai fazer o checklist para gerar essa informação, assim, para o setor contábil que vai fazer a conferência depois, nossa, é fantástico, tá? Então, é uma boa prática para se seguir. Uma outra é o contador fazer parte das estratégias da empresa. Só o contador, uma reunião de planejamento, só o contador tá lá sentado,
mesmo que ele não seja especialista, talvez daquela estratégia que ele está realizando, ele está ouvindo. Ele vai ter alguma opinião para passar, principalmente da parte assim legal, envolvendo assim, ó, vocês estão pensando em fazer uma abertura desse ramo de negócio, tudo, só que essas são as implicações que hoje acontecem, os tributos. Só dele participar, com certeza, alguma opinião ele vai ter sobre aquele planejamento estratégico que a empresa vai ter. E só a partir daí, dependendo do leque que eles... a gente está pensando em fazer nisso. Então, agora vamos desmembrar, vamos pesquisar isso, isso, isso e isso. Pode ter certeza que o contador vai ter outra parte ali que ele vai ter que pesquisar toda a parte envolvendo a tributação daquilo. Então, assim, é a prática que, assim, tem que ter o contador ou a equipe, sei lá, o jurídico da empresa mais focado no fiscal contábil, principalmente quando está pensando assim, em crescer e expandir. Tá? E a última que eu coloquei é o compliance das obrigações. Exemplo. SPED ICMS, SPED ICMS, SPED PIS/COFINS. Todas elas enviam informações de notas fiscais. É um exemplo clássico, assim, que às vezes aquela geração da obrigação, eu estou enviando informação em uma, não estou enviando informação na outra. Então, aí, se fizer apenas simples compliance, o que ele pode ver? Eu estou enviando esse tanto de notas fiscais de saída aqui no PIS/COFINS. Quanto que eu enviei no SPED? Aí ele vai ver, mas tá faltando 1 milhão aqui, o que aconteceu? Aí ele vai fazer análise, entender por que teve essa diferença de enviou numa obrigação mensal tanto e nessa outra tanto. Isso é um dos compliance. O outro é o quê? Ver se tem uma lista, uma tabela de obrigações com o prazo de cumprimento, para ver o que? Teve imposto a pagar, se o prazo dela está sendo cumprido. Se o financeiro está cumprindo, geralmente, principalmente no pagamento do imposto. A contabilidade gera, faz a apuração e encaminha para o setor financeiro pagar. Acompanhar se aqueles tributos foram pagos é muito importante, porque se aconteceu, vamos colocar um exemplo, às vezes o financeiro preferiu pagar um empréstimo porque não tinha dinheiro. Né? Tinha um empréstimo, a gente tem que pagar, senão a gente vai pagar juro. Tá, então vamos fazer o seguinte, não vamos pagar esse imposto de renda aqui. Aí não paga imposto de renda. Aí o que acontece? A multa gerada naquela parcela que não foi paga é 3 vezes mais do que aquele juro que pagou o empréstimo. Sabe? Então isso é um outro compliance muito legal que eu acho, assim, milhões de coisas para poder ver, mas assim, são situações que geralmente aí vai passando de níveis. O analista, o assistente, o analista, o contador, o gestor, são compliance que cada um faz e cada atividade. Nesse nível aqui, poderia dizer que seria o gerente contábil, saber se aquele imposto que foi apurado, ele foi pago, desculpa. Tá? Então, eu citei alguns aqui, pode listar várias, pode ter coisas assim que só uma empresa faz, porque aconteceu um procedimento lá tributário que foi único para ela e eles criaram. Então, assim, tem bastante divulgado na internet. Os principais, só que cada um pode criar o seu conforme achar melhor, tá? Eu coloquei aqui, pratique a elisão fiscal. Isso é um dos principais pontos, assim, da governança fiscal. Que, resumindo, é o quê? Quem faz o planejamento tributário, fuçar, conhecer, por isso que tem que ter uma equipe especializada de toda a operação da empresa, ela ter mecanismo e também ter a legislação amparada que ela pode... Não que ela vai sonegar, ela pode praticar aquela legislação para pagar menos imposto. Tem cliente nosso que faz isso, entendeu? Às vezes fazer uma abertura de uma empresa, para fazer uma administração imobiliária, para ter crédito na hora do aluguel, etc. e tal. E é comum, uma prática comum, porque não está na legislação que não pode fazer. Quando falar, você não pode fazer isso, aí é diferente. Mas enquanto não está, e ele pode fazer aquilo e vai pagar menos tributo, é elisão fiscal e assim, tem que fazer. Tem empresa especializada assim, em ramos que fala, a gente vende serviço especializado para ver se você está praticando a elisão fiscal em operações que a gente conhece que você pode recuperar impostos. Tá? Então assim, reduzindo o imposto com a elisão fiscal, você vai investir mais. Tá? Aí os benefícios, vou só listar aqui, mas assim, são óbvios, já meio que listei aqui agora. Vai cumprir os prazos legais sem ter que o fisco na porta da empresa. E com todo o processo feito corretamente, se tiver fiscalização, o risco de atuação é muito baixo, muito baixo.
A otimização de processos internos. Se cada pessoa sabe como tem um processo que ele vai agir, ele não vai ficar pensando, putz, como que eu faço? Deixa eu ligar, te perguntar. Já está definido, ele vai pegar, vai aplicar e depois vai virar automático. Tá? O compliance tributário dinâmico, porque se é uma regra, todo mês ele vai aplicar. Então aquilo começa a virar uma prática comum, entendeu? E só vai melhorando ela. Maior habilidade de aplicar as mudanças legais, nem tem muita mudança, né? Então, quando tiver acontecer, já está tudo controlado, então fica mais fácil de adaptar, entendeu? E assim, fazendo a governança tributária, as informações elas vão gerar mais rapidamente. Para quem precisar da informação, ela já vai estar lá, assim, sei lá, tá aqui e tá confiável, porque a gente tem uma governança bem legal aqui na empresa, tá? E aí eu coloquei, ó, quem são os principais favorecidos? Infelizmente, hoje eu acho que a empresa praticando a governança tributária, mesmo que ela pague menos tributos, tudo, o principal favorecido ainda é o governo, porque ele vai receber o tributo em dia, ele vai pagar a carga tributária alta, mesmo que com a governança ele pague menos tributos com a elisão fiscal, a empresa vai estar em dia nos tributos. Então, ainda na minha opinião, o grande favorecido é o governo. Depois são os investidores, né? Porque ele vai poder ter a informação e saber quanto que ele pode investir baseado nos tributos. E em terceiro, na minha opinião, são os clientes. Por quê? Fazendo uma boa governança, aí seja corporativa, tudo, vai chegar num preço bem legal. Então, assim, às vezes, tendo um controle bem feito na empresa, o preço começa a ficar competitivo, porque eu posso controlar, eu sei o que eu posso reduzir. Então, às vezes, o cliente acaba ganhando, tá? E a última informação, em questão de tributo, eu sempre coloco, até ontem, desde janeiro de 2017, o tanto que nós, brasileiros, pagamos em tributo. Mais de 1 tri. 1 tri, ok? Esse ano parece que vai chegar a quase 40% do nosso PIB. 40% do nosso PIB. Tá? É isso, pessoal. É isso que eu queria falar com vocês um pouco de governança tributária. Vocês têm alguma pergunta? Se não tiver agora, depois lembrarem, pode me mandar aqui que eu... Pode comentar no vídeo, pode me mandar aqui no e-mail que a gente bate um papo, tá bom? Obrigado.